Pode exaltar esse Jesus que está presente aqui nesta manhã, no qual nós estamos aqui para fazer memória, aleluia, lembrar da morte de Cristo, aleluias. Irmãos, fiquem de pé, eu quero fazer uma oração, porque o dia da celebração da ceia do Senhor é um dia muito importante para nós. É um principal culto que a gente realiza na igreja, porque a ministração da ceia, a celebração da ceia, ela faz memória ao passado, ao presente e ao futuro. A gente precisa fazer memória ao passado, lembrar, nunca se esquecer da morte de Cristo, nunca se esquecer do que Cristo fez por nós, o que Ele enfrentou, o que Ele fez por nós. Memória ao presente, simboliza o presente, porque para participar da ceia do Senhor, meus irmãos, a gente precisa estar em plena comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. É impossível você participar da ceia sem estar em comunhão com Cristo e com a igreja. É impossível, porque se você participar da ceia do Senhor sem estar em comunhão com Cristo, eu não estou falando sobre o pecado original do homem, porque a Bíblia diz que quando a gente participa da ceia é para a remissão dos nossos pecados, o pecado original do homem. Mas você precisa estar em santidade ao Senhor para participar da ceia, e precisa estar em comunhão com a igreja, comunhão com o seu irmão, comunhão com a liderança da igreja, comunhão com os presbíteros, comunhão com os obreiros. E nunca se esquecer do futuro da igreja, que é a vinda do Senhor, que em breve acontecerá. Então eu quero fazer uma oração com a igreja para o Senhor trabalhar cada dia mais em nossas vidas, para que nós possamos nesta manhã estar prontos, preparados para participar da ceia. E se caso Cristo vier arrebatar a igreja coletivamente, ou nos arrebatar, ou nos levar individualmente, a gente possa estar apto para encontrar com o Senhor. Vamos fazer essa oração? Todos começam dizendo glória, 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 glória a Deus. Todos dizendo glória, 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 glória a Deus. Eterno Deus, soberano e maravilhoso Pai, Deus de amor, de misericórdia, nesta linda manhã, meu Deus, de celebração, meu Deus, estamos aqui para cumprir com uma ordenança do Senhor, meu Deus. Hoje é manhã, Senhor, de fazermos memória da Tua morte, meu Deus. Hoje é manhã de comunhão, comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com a igreja, comunhão com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos muitíssimos pecados. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, meu Pai. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, as nossas fraquezas. Perdoa, meu Deus, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, os nossos pecados acometidos diante da Tua presença. Perdoa a nossa arrogância. Perdoa a nossa prepotência. Perdoa, meu Deus, o nosso orgulho, a vanglória, a soberba. Meu Deus, perdoa, Senhor, meu Deus. Nos perdoa, Senhor, meu Pai, o rancor, meu Deus, a mágoa, que às vezes, meu Deus, quer se infiltrar em nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos purificar, meu Deus, para que nós possamos desta manhã participar da ceia do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, porque nós queremos participar da ceia para manter a nossa comunhão, porque a Tua palavra diz que aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. E nós acreditamos, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é a primícia dos que dormem. Sim, meu Pai, porque o Senhor morreu e ressuscitou, e brevemente a Tua igreja também, ó Pai, será, meu Deus, ressuscitada, meu Deus, com o Senhor, para viver eternamente na glória.
Ah, meu Deus e meu Senhor da glória, Espírito de Deus, Espírito da verdade, olha aí a tua igreja presente nesta manhã. Meu Deus, aqui estamos com os pastores aqui deste altar, presbíteros, diáconos, os cooperadores, os músicos, meu Deus, a membresia, a juventude da igreja. Meu Deus, todos estamos aqui reunidos nesta manhã linda, meu Deus e meu Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia em nossas vidas, porque a tua misericórdia, ela é a causa da gente não sermos consumidos. Ah, o que seríamos de nós, Senhor, se não fosse a tua misericórdia? Meu Deus, o que seria de nós, meu Pai? Oh, meu Deus, se não fosse a tua graça, meu Deus, seríamos, ó Pai, como trapos de imundícia, Senhor. Mas a misericórdia do Senhor nos resgatou. Meu Deus, a tua graça, meu Pai, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a tua graça possa nos sustentar. Meu Deus, que a tua graça possa nos dar força, porque é a graça do Senhor que nos dá graça, é a graça do Senhor que nos dá força. Meu Deus e meu Pai, o apóstolo Paulo orava ao Senhor, e o Senhor responde à oração de Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Meu Deus, como somos frágeis, somos fracos, somos pó, mas a tua graça, meu Deus, se aperfeiçoa. Meu Deus, quando a gente reconhece, meu Deus, que nada somos, que nada podemos, mas é a graça do Senhor, meu Pai, que nos sustenta. Oh Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, arranca do nosso coração, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, e nos ensina a sermos mansos e humildes de coração, porque assim o Senhor nos ensinou. Oh Senhor, a tua palavra diz: aprendei-vos de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus e eterno Pai, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Pai de amor, Deus de misericórdia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Meu Deus, nos dá força para orar. Repreenda do nosso meio o comodismo, a apostasia. Repreenda, meu Deus, do nosso meio a falta de vontade de orar. Repreenda do nosso meio, meu Deus, a falta, meu Deus, de vontade de buscar a tua presença, de buscar os dons espirituais, mas que o Senhor possa trazer em nossos corações, ó Pai, a chama ardente. Meu Deus, que o fogo do teu Espírito Santo não possa se apagar, como diz o apóstolo Paulo, que não possa se extinguir, que não possa apagar a chama do Espírito Santo que arde em nossos corações, que está acesa na tua igreja. Ó meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa o fogo se apagar, não deixa a lâmpada se apagar, meu Deus, não deixa, Senhor, mas mantenha-nos, ó Pai, com a chama acesa, mantenha-nos, ó Pai, com a lâmpada acesa. Ah, meu Deus, a lâmpada não pode se apagar, igreja, a lâmpada não pode se apagar. Não deixa o brilho do Espírito Santo se apagar da tua vida, não deixa o fogo do Espírito Santo se apagar, se extinguir, mas peça para Jesus nesta manhã te renovar. Renova, Senhor, porque nós esperamos em Ti, nós esperamos no Senhor, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão com as forças como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó grande Deus e eterno Pai, ó Deus vivo e poderoso, ó Deus de todo poder, Deus de graça, vai tocando em nossas vidas, Senhor, vai tocando em nossas vidas, meu Pai, vai tocando, Senhor Jesus, vai tocando, Senhor Jesus, vai tocando, ó meu Deus e meu Pai da glória, aleluia, 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 oh glória, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Pai de amor, Deus de misericórdia, enche a tua igreja com o teu poder, enche com a tua graça, enche com a tua misericórdia.
Oh Espírito Santo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Clama ao Senhor, igreja, ora. Peça a Deus desta manhã, peça ao Senhor desta manhã. É manhã de comunhão, é manhã de intimidade. Oh glórias, em nome de Jesus. A igreja diga amém. A igreja diga amém. A igreja diga glória a Deus. Então glorifica o Senhor com palmas. Pega a sua Bíblia, Lucas capítulo 12. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Lucas 12. Vai dar tudo. Vai dar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Quem crê que vai dar? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, vai dar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Lucas 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento de quem, irmãos? Que é mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Permaneça de pé com a sua Bíblia na mão. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Diga após mim: Senhor meu Deus, fala comigo nesta manhã, através
da sua palavra. Senhor meu Deus, o meu coração está aberto para ouvir e receber o que o Senhor tem a falar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar, pode se assentar. Mas se a gente colocar a nossa, vai dar tudo certo. Amém. Agora eu quero a atenção dos irmãos. Não deixe o inimigo te distrair agora. Amém? Se você já foi no banheiro, amém. Se bebeu água, já bebeu. Agora, por favor, não é hora de se levantar. É hora para sentar para ouvir. Amém? Se você se levantar na hora da mensagem para ir no banheiro, eu vou te chamar a atenção. Agora, em nome de Jesus, reverência à palavra de Deus. Ajuntando-se, entretanto, muitos, milhares de pessoas. Tem um zumbido aí que está me tirando a atenção. Será que é o playback? É, playback. Ajuntaram-se tantos, milhares de pessoas. E o tumulto era tão grande que eles se atropelavam uns aos outros. Mas Jesus aproveitou esta oportunidade, este momento em que havia milhares de pessoas que estavam ali ao seu redor. E a Bíblia diz então que o Senhor começa a dizer a quem? Aos seus discípulos. E o Senhor pede para que os seus discípulos viessem se acautelar-vos. O que quer dizer isto? Prevenir-se. Tomar cuidado. Temos que ser mais espertos. Temos que antecipar. Contra o quê? Contra o fermento. Eu vou explicar o porquê que Jesus faz esta analogia, usando o fermento como se fosse algo de ruim que acontecia entre as pessoas. E quem era o causador destes fermentos? Os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram membros de um dos principais grupos de religiosos dos judeus daquela atualidade. Os fariseus seguiam a lei. Mas Jesus, numa certa ocasião, em Mateus 23, 25, Jesus, aproveitando que eles estavam ali, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente
estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Jesus pegou pesado. Jesus trouxe uma palavra dura para este grupo de religiosos que aparentemente eram formosos, mas o problema do religioso, o problema dos fariseus, que eles não conheciam Deus de verdade, porque Deus, Ele olha primeiramente para o interior. Quando o interior está limpo, a sua exterioridade vai brilhar com a presença do Espírito Santo, e não de hipocrisia. Mas naquele tempo não existia só o grupo dos fariseus, tinha também os saduceus, que eram membros de um pequeno grupo, eram grupos separados, de religiosos judeus também, que fazia parte de um grupo dos sacerdotes. E esse grupo eram as pessoas mais ricas e influentes de Israel. E os saduceus também baseavam seus ensinamentos sobre o Pentateuco, mas também eram hipócritas. E Jesus, ele censurou. Jesus, ele debateu, ele bateu de frente. Ele não calou-se. Ele não deixou ser intimidado por este grupo de fariseus, de saduceus, que estavam fermentando acerca da pessoa de Jesus. Mas sabe o que é o interessante? Que os fariseus e os saduceus, eles não se batiam, eles não se combinavam. Mas você vai ver relatos bíblicos que quando era para confrontar Jesus, eles se uniam. Eles agiam na hipocrisia, na demagogia. E é sobre isto que eu quero falar aqui nesta manhã. Hipocrisia. Eu sei que vai sair pouco glória a Deus aqui nesta manhã, mas não tem problema. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Eu sei que talvez não era isso que você esperava ouvir nesta manhã, mas foi isto que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. E é sobre a hipocrisia que eu quero falar. Então você vai dizer em alto e bom som comigo assim: hipocrisia. Não, diga mais. Eu sei que isto vai trazer comichões no ouvido de muita gente, mas não tem problema. Diga assim: hipocrisia. Como reconhecer a hipocrisia? A hipocrisia, meus irmãos, ela é identificada em nosso meio. E quais são esses sinais? Hipocrisia é conhecer a verdade, mas não obedecer a ela. As pessoas podem dizer que seguem a Jesus, mas não são obedientes à sua palavra. Segundo, a hipocrisia consiste em viver uma vida autossuficiente.
autossuficiente. Já percebeu que os religiosos e os hipócritas, eles se acham melhor do que os outros? Se acham mais santos? Se acham mais santificados? Já percebeu que os hipócritas e os autossuficientes, eles gostam e adoram apontar o erro dos mais fracos? Você já percebeu que o hipócrita e o fariseu, quando ele vê um irmão na igreja que está fora do seu costume, ele é o primeiro a criticar? Por mais que às vezes ele não comenta com ninguém, mas ele está razoando exteriormente, e Deus está vendo, e Deus está olhando para você e está dizendo: seu hipócrita. A hipocrisia consiste então em viver em uma pessoa autossuficiente. O hipócrita, ele pode também desejar a liderança de algo, somente porque adora a posição de controlar. Ele quer ter o controle, e não porque querem servir as outras pessoas. Porque a função de liderar é servir. Porque o reino de Deus, ele é invertido: o maior é o menor. Quanto maior a sua função, o seu cargo eclesiástico, mais você deve servir. Eu vejo tantas pessoas que dizem assim: agora eu sou presbítero, agora o meu negócio é só no altar. Eu sou diácono, agora o meu negócio é só no altar. Não. Eu sou líder, agora eu vou só mandar. Agora eu vou ser o maior servo dentro da igreja. Terceiro, a hipocrisia reduz a fé das pessoas. As pessoas podem acabar adorando suas próprias regras e regulamentações a respeito do que pensam acerca de Deus, e não no que está à luz da palavra do Senhor. A hipocrisia é uma conformidade exterior sem a realidade interior, ou seja, ela tem o exterior, mas não é uma verdade que está dentro dela. Então são algumas características de uma pessoa hipócrita, e eu quero nesta manhã falar sobre isso, porque Jesus aproveitou que tinha uma multidão e falou assim: eu preciso falar sobre a hipocrisia de vocês. O que é hipocrisia? O que é uma pessoa hipócrita? Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e adverte seus discípulos para se precaverem, porque a hipocrisia, ela é um pecado. Talvez você não saiba disso, mas a hipocrisia é um pecado que está infiltrado dentro da igreja. E no texto da dramaturgia, o termo hipócrita era aplicado para pessoas que faziam teatro. Porque a pessoa que faz teatro, ela finge um papel, ela finge um personagem, ela finge ser alguém que ela não é. E o hipócrita é uma pessoa assim, ela finge ser o que ela não é de verdade. Então o hipócrita é visto como um ator que finge ser alguém que ele não é, mas ele está fingindo.
Hipocrisia, meus irmãos, é a pessoa finge ser aquele que não é. Por exemplo, fingir-se em público alguém piedoso. Como eu já ouvi uma frase de um pregador: cara de anjo, coração de Satanás. Você acha que existe pessoas hipócritas em nosso meio? Quem acha que existe, levante as mãos. 80% da igreja acha. Eu sei que vai trazer comichões nos ouvidos, mas a verdade, meus irmãos, confronta mesmo. A verdade incomoda, mas eu prefiro ser incomodado com a verdade do que ser massageado com uma mentira. Hipócrita é a pessoa que atua em um papel na vida real, fingindo ser melhor do que realmente é. Vamos deixar de ser fingidos, porque o hipócrita é uma pessoa fingida. Ela quer fingir ser uma pessoa piedosa para as outras pessoas. Ela dá uma de coitada, para que as outras pessoas tenham piedade. Olha aquele irmão ali, olha, tadinha dela. E ela se torna uma piedosa para as outras pessoas, causando o quê? Fermento. E isso tem que ser combatido em nosso meio. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que estraga, que adoece a igreja, é o tal de fermento. O hipócrita é alguém que simula bondade. Ela se dá uma de vítima, ela se dá de uma de coitada, se vitimiza, para que as outras pessoas tenham dó dela, e ela culpa as outras daquilo que ela está vivendo, para começar a trazer aquele fermento maligno em nosso meio. Mas a igreja de Cristo, a igreja que vive a palavra de Deus, ela tem o espírito de discernimento, e não se deixe enganar por esses hipócritas religiosos que quer causar fermento em nosso meio. O hipócrita, a hipocrisia significa uma pessoa que coloca em prática um engano através de uma piedade fingida. Se tem uma coisa que o hipócrita sabe fazer, é fingir, irmãos. Só que eu tenho um ditado, tenho uma frase, e Jesus disse aqui, após repreender os hipócritas, ele disse: a máscara de vocês vão cair. Porque ninguém consegue ficar fingindo a vida toda. Ninguém consegue ficar fingindo o tempo todo. Uma hora essa máscara cai. Esse conceito de bondade dissimulada foi combatida por Jesus, pelos apóstolos, por Paulo, no início da igreja primitiva. Por exemplo, em Coríntios, às vezes você pensa, mas será que isto só acontece nos dias de hoje? Não, esse mal começou lá atrás. Esse demônio se infiltrou no coração dos religiosos lá atrás e vem se arrastando até os dias de hoje. Lá na igreja de Corinto, Paulo diz em 1 Coríntios 5, 6. Eu vou ler para dizer que eu não estou falando nada fora da Bíblia. Se o pecado não for combatido, poderá continuar toda a igreja assim com fermento? Faz como toda massa,
Um pouco de fermento leveda toda a massa e faz um grande mal. Então Paulo diz à igreja de Corinto: vocês precisam combater contra isso. Vocês vão deixar esse pecado crescer na igreja, ou vocês vão deixar esse mal crescer? Mas quem vai combater contra esse pecado? Aqui, levante a tua mão e diga assim comigo: sai para lá, Satanás, da hipocrisia. Eu não estou com pressa para terminar o culto hoje. Mateus 16:12. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus advertiu os seus discípulos contra o fermento dos fariseus, que é uma hipocrisia. Então Jesus diagnosticou estes fariseus como parecendo justo aos homens, mas estando cheio de hipocrisia e de iniquidade por dentro. Irmão, pode perceber, pode ter certeza, quando tem uma pessoa que quer achar muito santo demais, a história é a mesma, só troca de personagem. Quando quer se achar santo demais, melhor do que fulano, beltrano, quando se acha santo demais, aí tem coisa. Não é eu que falo, não. Jesus diz: você está cheio de ossos podres aí dentro. Mateus 23, 27, 28. Já li sobre isso aqui anteriormente. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que sois semelhantes sepulcros caiados. Os discípulos sendo rejeitados. Percebe, os irmãos, que os hipócritas, eles rejeitam aqueles que pregam a verdade. Os discípulos sendo rejeitados pelos líderes religiosos de Israel. O fermento era a interpretação e tradição dos homens, substituindo a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Então Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e adverte seus discípulos a se precaverem contra este mal, contra esse pecado na sua própria vida, no ministério deles. Então você tem que se precaver contra isso, irmãos. Jesus, quando diz acautelai-vos, Jesus está dizendo: olha, se previne, tome cuidado, porque isto é um mal que se alastra, ó. Ele cresce. E Paulo diz lá em Coríntios, eu li aqui: vocês vão combater contra esse pecado, ou vai deixar esse mal crescer? Hipocrisia é uma pessoa finge ser aquilo que não é. Por exemplo, fingir em público ser crente piedoso, ser fiel, enquanto na realidade acalenta pecados ocultos de imoralidade, como cobiça, concupiscência e outras coisas mais. O hipócrita é um enganador. Uma pessoa hipócrita, uma vez hipócrita, envolve-se em viver em mentiras. E isso faz o hipócrita ser um cooperador e um aliado de Satanás. Porque o hipócrita, se for preciso mas ele até inventa algo contra alguém para fazer o fermento. E aí ele coopera com Satanás. E aí a Bíblia diz em João 8,44: vós tendes por pais o que? O diabo. E quereis satisfazer o desejo do vosso pai?
Ele foi homicida desde o princípio e não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, meus irmãos, na boca do crente não pode ter mentira, não pode ter engano, não pode ter falsidade. Se você não saiba de algo que está acontecendo, fecha a sua boca, fecha a matraca, fica quieto, não fala nada. Você não viu nada, você não sabe de nada. Então não fala aquilo que você não viu, aquilo que você não sabe. Não inventa mentira acerca das pessoas. Quantas das vezes, o irmão está assim, eu já sei o que aconteceu. O que aconteceu? O irmão cometeu, você viu? Não, me falaram. Filho do diabo. Está cooperando para trazer fermento na casa de Deus. Mas nós somos a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus Cristo, ela combate contra o pecado. Jesus adverte os seus discípulos de toda a hipocrisia. O pecado oculto, meus irmãos, serão descobertos. Vai ser descoberto. Não adianta ficar fingindo, ocultando o pecado. Este pecado vai ser descoberto. Jesus disse aqui, chamou eles de hipócrita, e no versículo 2 disse: mas nada há encoberto que haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Este pecado oculto vai ser descoberto. Romanos capítulo 2, versículo 16: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, mas Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então Paulo está dizendo que no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Você está com esse segredinho oculto aí, né? Está com esse pecado escondidinho, oculto, ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Você está agindo de hipocrisia na igreja, está se achando santinho da igreja, né? Está participando da ceia com um pecado oculto. Se Deus colocar a prova ainda nessa terra, você vai ser envergonhado naquele dia, porque há de ser revelado. Confessa o seu pecado, seja humilde, reconhece as suas fraquezas, procure o teu pastor, pede ajuda e reconhece que você é um homem que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Pecado oculto adoece a igreja. Pecado oculto, meus irmãos, deixa a igreja doente. Mas em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus nos adverte, a palavra de Deus nos dá respaldo, que a gente tem que lutar, pregar contra esses pecados escondidos no meio da igreja. Vamos deixar de hipocrisia. Reconhecer os nossos pecados, o nosso erro, meus irmãos, isso não é vergonha, é graça. Primeiros Coríntios 3:13: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, pelo fogo descobrirá, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ah, irmãos, esse Jesus é lindo.
Você pode me enganar, pode fingir para mim, pode enganar os pastores, alguém pode fingir na igreja, pode fingir, a gente pode ser fingido para vocês, mas para Deus ninguém finge. Uma hora a máscara vai cair, a verdade vai vir à tona, porque essa obra é de Deus. A obra é do Senhor, meus irmãos. Ele cuida desta obra, Ele cuida desta igreja. Aqui tem almas salvas que Jesus precisa velar pelas almas dela. Então, meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, vamos agir com a verdade. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios do coração do homem. Tem muito pecado escondido aqui no coração de muita gente. Tem muito pecado escondido aqui no coração de muita gente. Mas eu pequei há 10 anos atrás. Já faz tempo, não perdoa pecado, viu, irmãos? Confessa, se arrepende e deixa de praticar. Não vem com esse negócio que foi lá 4 anos atrás, foi um mês retrasado. Tempo não perdoa pecado. O que perdoa pecado é quando você peca, você dobra o teu joelho, você derrama lágrima pedindo misericórdia, você reconhece que pecou, chega na tua liderança da sua igreja, pede ajuda, reconhece o teu pecado. Tempo não perdoa pecado. Aquilo que é feito secretamente será revelado abertamente. A hipocrisia é um sinal de que a pessoa, ela não teme a Deus, irmãos. Ela não teme. A hipocrisia é um sinal de que a pessoa não teme a Deus. Versículo 5, Jesus disse aqui: nem possui o Espírito Santo. Romanos 8:5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Para que lado você está se inclinando? Gálatas 5:19, porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, que meu Deus do céu, porfias, imundícias. Olha, até imundícia, viu? Está achando que Deus gosta de imundícia, irmãos? Iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria. Tudo isso é pecado. E você preocupado com a vida do irmão. Você tem que lutar contra tudo isso, e você preocupado com o irmão, com a irmã. A Bíblia diz que é para a gente examinar um homem assim. É assim mesmo, irmãos. Se você vê o irmão que está fraco na fé, ora por ele, ajuda por ele. O crente da atualidade precisa estar informado do que pode haver nas igrejas. A gente tem que estar informado disso. Por isso que tem muita gente sendo enganada. Tem muitos obreiros corruptos e distanciados da verdade, como os mestres da lei, como diz o Senhor em Mateus 24, versículo 11 ao versículo 24, Jesus fala sobre isso.
Lucas capítulo 12, então Jesus aqui adverte, e observou, meus irmãos, que a enorme multidão que esperava para ouvi-lo, e Jesus disse: não, eu vou aproveitar o momento, vai ser agora. Alertou os discípulos contra a hipocrisia de tentar parecer ser santo, enquanto o coração daquele povo estava longe de Deus. Os fariseus não podiam manter as suas atitudes escondidas para sempre. Irmãos, a gente não vai conseguir manter uma mentira escondida para sempre, meus irmãos. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser o que é. Não adianta fingir, não adianta, a gente não vai conseguir fingir a vida toda. O egoísmo daqueles homens agia conforme o fermento e logo exporia o que realmente era. Eles eram impostores, aqueles homens, na verdade. Famintos por ser guiados e dedicados, vamos dizer assim, às obras da lei. E por que Jesus usou o fermento como um símbolo ruim, assim, que o fermento é algo ruim? Por que Jesus usou? Porque, segundo a tradição judaica, os judeus, em preparação para a festa judaica da Páscoa, um judeu fiel, ele limpava a sua casa de todo tipo de fermento. Em Êxodo capítulo 12, versículo 19 diz que por 7 dias não se enche nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos, ou seja, pão sem fermento. O fermento também era algo proibido em muitos sacrifícios oferecidos pelos israelitas, e isso levou à associação com a corrupção. E Jesus disse, então Jesus usou o fermento como a ilustração dos líderes religiosos, como algo de ruim. Então, assim como os judeus tinham por tradição eliminar o fermento da vida deles, nós vamos nesta manhã, em nome de Jesus, nem eliminar esse fermento que coloca no pão, não. É o fermento da hipocrisia, é o fermento da mentira, é o fermento do engano, é o fermento da dissensão, é o fermento de disse-me-disse. Nós vamos eliminar isso das nossas vidas, da nossa casa, do nosso ministério, da casa de Deus. Nós vamos eliminar isso em nome de Jesus. Aleluias! Nós vamos eliminar em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Por isso que Jesus associou aquela mentiraiada dos fariseus, aquele pecado deles, como fermento, porque era uma tradição judaica dos judeus, eliminar o fermento da vida deles. Elimina o fermento da tua vida, irmãos. Tira o fermento da tua vida. Se alguém chegar querendo fermentar para você, sai para lá, vai orar, vai buscar Deus, vai jejuar, vai se converter, vai buscar a presença de Deus, vai se humilhar. Assim como tinha lá na igreja primitiva, meus irmãos, a igreja do século presente também luta contra isso até hoje. Sabe por quê? Porque o diabo é o mesmo diabo que agia lá, ele continua agindo ainda, mas a igreja de Cristo permanece fiel. Em nome de Jesus, receba essa palavra, meus irmãos, que o Espírito de Deus preenche o teu coração com esta palavra. Diga assim: eu recebo a sua palavra no meu coração. Diga assim: eu vou esconder a palavra de Deus no meu coração.